Sejam bem-vindos ao Pesquisa em Foco e ao primeiro ciclo de entrevistas com os pesquisadores do IFPR Campus União da Vitória. Hoje, contamos com a participação do professor Alex Porn, que irá nos falar um pouco mais sobre o seu projeto Empresa Júnior. Então, boa noite, professor Alex. Muito obrigada por aceitar o convite. Para que as pessoas em casa, né, a comunidade consiga compreender o que é a empresa júnior, né? O que a gente entende por empresa júnior, qual é o objetivo delas? Poderia nos explicar um pouquinho melhor sobre isso? Bem, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, professora, pelo convite para divulgar a nossa pesquisa, né? É muito bom que quanto mais pessoas consigam visualizar o que nós fazemos dentro da instituição, melhor é para um todo. Nós conseguimos se aproximar mais da comunidade em geral, né? Bom, a empresa Júnior, a ideia nossa, né, da criação dessa empresa Júnior, ela vem desde o ano passado, final do ano passado, quando tivemos a ideia da criação dessa empresa. Mas, basicamente, uma empresa júnior ela é uma empresa normal como qualquer outra. Ela é registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, portanto, ela possui um CNPJ, e ela pode comercializar todos os seus produtos ou serviços dentro da área de atuação em que ela se enquadra, independente dela estar vinculada numa instituição de ensino superior pública ou privada. Os produtos ou serviços podem ser comercializados. Porém, existe, de acordo com a legislação brasileira, a Lei 13.267 de 2016, que regulariza a criação das empresas juniores dentro das instituições de ensino superior, existem vários critérios, assim como, por exemplo, para se enquadrar como uma empresa júnior, é obrigatório que ela seja vinculada a uma instituição de ensino superior. Os alunos envolvidos, toda a parte de gestão da empresa obrigatoriamente é realizada pelos alunos, com o auxílio de no mínimo um professor orientador. Porém, esse professor, ele não tem... A intenção é que o professor orientador não interfira nas decisões de gestão dos alunos, né? Justamente para que eles passem por essa dificuldade de verificar como é gerir uma empresa, fazer com que o nome dessa empresa tenha um fortalecimento cada vez maior, a ampliação dos produtos e serviços oferecidos e, claro, logicamente, a lucratividade dessa empresa também. Uma coisa bastante interessante com relação à lucratividade, que não é o foco principal de uma empresa júnior, o foco principal é a educação. Então, ela é toda voltada para a profissionalização dos alunos, né, para que eles se enquadrem, né, nessa área que eles estão se formando. Então, no nosso caso, que essa empresa júnior ela está vinculada ao curso de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, um curso da área de tecnologia, né, onde atende a desenvolvimento de software, sites, aplicativos para celulares, suporte à informática em geral, é toda essa gama de serviços que essa empresa pode atuar. Então, o foco principal de empresas desse tipo é qualificar o profissional para o mercado de trabalho, né, para a área em que ele vai atuar. Porque muitas vezes, com todo o conteúdo que nós abordamos em todas as disciplinas, todos os professores, seja em sala de aula ou algo mais prático no laboratório, nós não conseguimos alcançar essa prática, essa experiência que o mercado de trabalho exige. Nós vemos cada vez mais, né, as empresas divulgando vagas de emprego e solicitando uma certa experiência. Então, muitas dessas experiências a empresa júnior pode fornecer, beneficiando o aluno que está se formando e atua dentro dessa empresa, né? Não somente na área que ele está se formando, mas principalmente na parte de gestão, que às vezes não é abordado dentro de um curso, né? Muitos podem não estar atuando, saindo do curso, se tornando empresários, por exemplo, mas eles vão estar atuando como funcionários de uma empresa. E não tem essa dupla experiência, né, do lado da gestão da empresa e o lado do funcionário, que precisa desenvolver suas atividades cada vez com maior qualidade. Está sem áudio. Isso.
E quais são os benefícios que essa empresa pode trazer, por exemplo, para a região em termos de prestação de serviços, né, se tornar, ofertar serviços com preços menores, né, mais atrativos? Que tipo de benefícios a região de União da Vitória pode ter com a implantação da empresa Júnior no IFPR? Bom, como eu comentei agora há pouco, a- o foco principal de uma empresa júnior é o lado educacional, né? Então, um dos principais objetivos e benefícios que ela vai trazer, principalmente para o lado do aluno, é a qualificação profissional desse indivíduo, né? Desse aluno que fazer parte dessa empresa, entrando para o mercado de trabalho cada vez mais qualificado. Por outro lado, com relação à região como um todo, por ela ser uma empresa júnior e de acordo com a legislação, ela está isenta de certos encargos, como por exemplo encargo trabalhista, todos os membros dessa empresa, eles não recebem algum tipo de salário, uma bolsa, são todos voluntariados. Ao fazer parte de uma empresa júnior, ele assina um termo de voluntariado. Todo o recurso que essa empresa adquirir, ele tem que ser gerido pelos alunos, recurso financeiro, né? Ele é gerido pelos alunos, porém ele é revertido totalmente para a empresa, de acordo com melhoria nos equipamentos, principalmente na área de informática, né? Onde os equipamentos se tornam obsoletos com uma certa frequência, então é necessário cada vez mais a melhoria desses equipamentos, e também esses recursos podem ser retornados em forma de treinamento para os alunos, ir para um outro município, participar de algum treinamento, trazer palestrantes ou cursos para cá, né, nesse sentido, qualificando o profissional cada vez mais. Então, uma vez que essa empresa não possua custos muito altos, né, supondo que durante o ano ela não teve, não comercializou algum produto, ela também não haverá custos, despesas para arcar. Consequentemente, os produtos produzidos ou serviços, né, no caso da informática, muitas vezes são comercializados serviços, eles podem ser comercializados a um custo muito mais baixo do que o convencional. Claro que a ideia desse tipo de empresa não é gerar uma certa concorrência com empresas já existentes, não é essa a ideia, né? Justamente pelo lado que também não tem uma demanda muito, uma possibilidade de oferta de serviços muito grande como uma empresa já estabelecida no mercado, né? Mas, dependendo da quantidade de alunos que estiverem atuando, consegue sim atender perfeitamente uma certa demanda. Então, isso já é um grande benefício. Por outro lado, por não ter custos, se a gente pensar assim pelo lado instituições de caridade, beneficentes, podem ser oferecidos serviços sem custo nenhum, porque o aluno vai estar se beneficiando através do aprendizado dele, né? Encontrando uma demanda, uma necessidade de um determinado cliente, vamos chamar assim, por mais que ele não cobre por esse produto, mas ele vai estar vendo qual que é essa dificuldade de interagir, de ter a comunicação com esse cliente, a estabelecer um prazo para desenvolver o produto ou o serviço que for entregue até a finalização, né, os testes e a entrega do produto final lá para esse cliente. Isso é uma das possibilidades que a empresa júnior pode trazer, né? Isso, e é muito interessante, né? Isso gera um impacto muito positivo aqui na região, tanto na formação também como na melhoria dessa prestação de serviços, né? E como é que a gente pode, vamos dizer assim, relacionar essa iniciativa da empresa Júnior a esse conceito tão discutido e tão importante hoje, que é a economia 4.0? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, porque ela vai de encontro com o que nós estamos vivenciando no momento, né? Com a era da informação. Equipamentos cada vez mais inteligentes, uso de inteligência artificial, conceitos de big data, aprendizado de máquina, ciência de dados em geral, em vários tipos de softwares. Muitas vezes nós utilizamos um aplicativo no celular que faz uso de algum conceito de inteligência artificial e nós nem sabemos, né? Então, nós temos que estar formando alunos cada vez mais capacitados para essas áreas também. Isso é um ponto bastante interessante, porque esse termo 4.0 ele vai de encontro ao termo indústria 4.0, né, que faz referência à quarta revolução industrial, ou seja, seria a revolução da informação, a era da informação.
e ele vai de encontro a disciplinas que nós ofertamos no terceiro ano, né, no último ano do curso do Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que são disciplinas principalmente de inteligência artificial, e também a disciplina de programação para dispositivos móveis, né? Eu cito essa disciplina porque praticamente a maior parte dos aplicativos para celular que nós utilizamos fazem uso de algum tipo de conexão com a internet. Não quer dizer que isso esteja utilizando algum recurso de aprendizado de máquina, inteligência artificial e assim por diante. Travou? Não, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Oi? Ah, sim, Tô te é que a ouvindo. imagem tua travou, tá bom? Depois Ah, tá. você edita isso aí, então. Não tem problema. É, Vai pro making off. é que travou a tua imagem, por isso daí eu pensei, vai que eu vou ficar falando aqui e não vai gravar nada. Não, tá tudo ok aqui. Tá. Então, eu cito essa disciplina porque muitas vezes a maior parte das aplicações para celulares que nós desenvolvemos fazem algum tipo de conexão com a internet. O fato de fazer conexão com a internet não quer dizer que ela utilize algum conceito de inteligência artificial, aprendizado de máquina, por exemplo, mas muitas vezes faz. E como nós ofertamos essas disciplinas, né, formamos os alunos para essa área também, é muito provável que, uma vez que a ideia da empresa Júnior é ofertar a maior quantidade possível de produtos e serviços que atendam a área em que os alunos estão se formando, nós precisamos ofertar serviços, né, produtos em geral, software no caso, que atendam a essa demanda da economia 4.0. Então, é um conceito bastante legal que vai de encontro às atividades que nós pretendemos oferecer. E conta pra gente um pouquinho mais sobre a história da Forcetec, né? Afinal de contas, a empresa Júnior se chama Forcetec, e como que surgiu esse nome, essa ideia, como é que foi o envolvimento dos alunos nesse processo. Então, conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Certo. Bom, como eu comentei no início, a ideia já veio desde do ano passado, né? Mais ou menos ali por outubro do ano passado, assim, não me recordo exatamente o mês, mas é mais ou menos por aí. Da metade de 2019 para frente, para o final do ano. Inicialmente, a ideia do projeto, até a gente chegar nessa ideia da empresa Júnior, era a criação de um laboratório experimental de desenvolvimento de software, onde só seria feito o desenvolvimento de software. Sites também, né? A gente pode caracterizar como um software. Mas para atender mais uma demanda interna, algo não tão abrangente, como, por exemplo, auxiliar nas pesquisas dos demais professores, né, dos demais pesquisadores do IFPR, aqui do campus União da Vitória. Muitos softwares que eles precisem para auxiliar, automatizar alguma pesquisa ou até atender alguma demanda externa, mas não de uma forma mais abrangente. Porém, para poder fazer isso, para construir esse laboratório, as dificuldades são as mesmas. Um espaço físico, os equipamentos, recurso financeiro, um pessoal envolvido para trabalhar, né, desenvolver os projetos nesse laboratório. E aí nós pensamos em conjunto com a gestão do IFPR, aqui de União da Vitória, direção geral, porque não dar um passo um pouquinho maior e possibilitar uma formação mais qualificada, né, que atenda a uma gama maior do anseio dos alunos em geral. E aí nós passamos a planejar a criação dessa empresa júnior, para poder atender da mesma forma uma demanda interna e uma demanda externa maior, da forma que mais alunos podem participar, de acordo com essa demanda, né? Muitos alunos podem participar se existirem bastante serviços a serem desenvolvidos, e não só na parte técnica, mas na parte de gestão dessa empresa também. Podem desenvolver uma experiência bem bacana aí. Bom, como a legislação, né, essa lei que eu citei, determina que a empresa tem que ser gerida por alunos e ela tem que ser vinculada a um curso de nível superior, aí inicialmente foi uma pedra no caminho que nós pensamos que não conseguiríamos atender os alunos do curso técnico, né, integrado ao ensino médio. Uhum. Porém, nós conseguimos encontrar uma forma de que
os alunos do curso técnico, eles não podem gerir essa empresa, justamente por questão de idade, né? Muitos são de menores, no curso superior todos já são maiores de idade, e então nós conseguimos encontrar uma forma de que a gestão dessa empresa ela é feita pelos alunos do curso superior e todos os alunos do técnico que tiverem interesse em participar, eles podem atuar no desenvolvimento dos projetos que forem feitos. Então, eles atuam na construção dos softwares, participam de certo modo da gestão, aprendem como é realizada a gestão de uma empresa, porém, eles não podem fazer parte da gestão, certo? Tem que ser alunos do curso superior. A legislação deixa isso bem claro, mas não impede que eles atuam no desenvolvimento. Inclusive, eles podem fazer parte, como, por exemplo, cumprir o estágio dentro da empresa júnior, uma vez que ela é uma empresa constituída, possui CNPJ, né? Eles podem atuar dentro dessa empresa para concluir o seu estágio, por exemplo, e também adquirir uma experiência profissional muito rica. Bom, o nome, não é? Force como ela se chama, foi totalmente indicação dos alunos, então foi um processo bem legal ainda no ano passado, onde todos os alunos que estão envolvidos, né? Acho que nós estamos entre 12 a 15 alunos envolvidos, é uma turma bem legal. E cada um deles, em sua maioria, assim, foi dando sugestões de nomes e foram sendo feitas várias votações, né? E eliminando os que não tinham uma votação, que tinham votação menor, até que chegou na versão final da ForceTech Junior Soluções. A mesma coisa foi para o logotipo, né? Hoje já foi implementado, criado um logotipo totalmente por eles, as cores do logotipo, todas as ideias que vão surgindo para a empresa partem deles, né? Como eu estou como orientador atualmente, eu não interfiro nessas decisões, eu auxilio, claro, né? Vou dando sugestões, mas nas decisões eu não interfiro. Então, eles decidiram pelo nome, logotipo, cor, é totalmente gerida pelos alunos. Atualmente nós finalizamos semana passada os documentos para poder registrar, ela ainda não está registrada, né? Mas foi finalizado o estatuto, o regimento interno, todas as cláusulas, processo de eleição para novos membros. Então, nós apenas passamos para alguns outros professores, colegas, fazerem uma revisão, né? Já que eles não participaram da construção, então vão ver pela primeira vez esse documento, se torna mais fácil para encontrar algum erro, alguma coisa assim que passou despercebido. Para daí, muito provável que ainda esse mês nós já solicitamos o registro, né, o cadastro do CNPJ, e também já estamos em contato com a FEGEPAR, que é a Federação Paranaense de Empresas Juniores. Então, é uma instituição bastante interessante, que as empresas juniores se associam a essa federação e eles dão todo um aporte por trás. No caso, por exemplo, vamos usar como exemplo essa pandemia agora, né? Quando nós iniciamos ano passado essa ideia, nós estávamos num ritmo bom, sempre presencial. De repente, aconteceu essa pandemia, o distanciamento social, nós também perdemos um pouco esse ritmo. Até nós conseguirmos fazer as reuniões por videoconferência, seguir um ritmo cada um na sua residência ou no seu espaço disponível para trabalho diariamente, né? Isso tomou um tempo também até a gente conseguir um ritmo legal agora. E isso é um exemplo que a FEGEPAR pode auxiliar nesses momentos de dificuldade, dando um aporte, como trabalhar remoto, ou de repente auxiliar na divulgação da empresa, fortalecimento do nome, a contratos, né? Elaboração de contratos para prestação de serviços, entre outros. É um processo bastante interessante. É isso aí, professor. Parabéns pela iniciativa, muito interessante e sem contar, reforçando que é uma iniciativa inédita aqui no IFPR do Paraná. É uma iniciativa que foi aprovada agora nos editais PROEC, vamos receber novamente auxílios para o desenvolvimento dela. E o professor não tem apenas essa proposta, né? O professor tem várias outras propostas e uma outra também bastante interessante e inédita aqui na região é o evento Pint of Science, né? Que o professor é um dos divulgadores e mentores desse projeto aqui na cidade. Ele foi, infelizmente, cancelado na data prevista para este ano por causa da pandemia,
Mas nos fale um pouquinho mais sobre essa ideia também do Pint of Science e como ele colabora para a divulgação da ciência, né? E para a divulgação das ideias e do que é feito, né? Do que é trabalhado, do que é pesquisado nas instituições. Bem, o Pint of Science é uma iniciativa de divulgação da ciência, de pesquisas em geral, de uma forma bastante interessante. Ele já acontece no Brasil há um bom tempo, desde 2015, que ele é realizado no Brasil, porém ele já existe em vários países aí do mundo desde 2012. A ideia do Pint of Science é que pesquisadores da mais diversificada área, né, de áreas em geral, façam a divulgação de suas pesquisas, dos resultados que obtiveram da forma mais simples e descontraída possível. Então, só para contar um pouquinho da história do evento, né? Ele surgiu em 2012 na Inglaterra, onde 3 pesquisadores da área da saúde coletavam diversos tipos de dados de uma série de pacientes, realizavam suas pesquisas, obtinham seus resultados, porém esses pacientes, né, onde esses dados eram coletados, não recebiam o resultado das pesquisas. Às vezes não tinham acesso, ou talvez pela utilização de muitos termos técnicos da pesquisa, não compreendiam os resultados. E esses 3 pesquisadores tiveram a sacada de fazer uma apresentação das suas pesquisas justamente para essas pessoas. Então, criaram um ambiente bem descontraído para divulgar as suas pesquisas para esses pacientes, né? Para essas pessoas que eram coletados os dados. E o evento deu tão certo, foi um negócio tão legal que eles passaram a realizar isso anualmente em mais cidades na Inglaterra e aos poucos isso foi se espalhando para outros países. Em 2015 iniciou aqui no Brasil e ano passado, em 2019, né, o Brasil se tornou o país com mais cidades sediando o evento no mundo. Esse ano, se tivesse acontecido no mês de maio, que é o mês que acontece todo ano, normalmente na segunda semana de maio, esse ano seria nos dias 11, 12 e 13, né? Uma segunda, uma terça e uma quarta. E seriam 184 cidades com União da Vitória, né? Sediando pela primeira vez, 184 cidades sediando o evento no Brasil simultaneamente. Então, como eu comentei, a ideia é que os pesquisadores possam divulgar suas pesquisas ou temas do momento também, possam debater temas do momento de uma forma bem diversificada. Não aquele formato normal como nós conhecemos de uma palestra, né, onde o palestrante faz toda a sua explanação e ao final é aberto para perguntas, mas sim de uma forma que ele possa explanar com um público extremamente diversificado. Então, num linguajar muito mais simplificado e numa forma de um debate, onde ele possa estar interagindo com as pessoas no momento da sua fala, né? Como se fosse uma roda de conversa. E nada melhor do que um ambiente para realizar uma situação desse tipo do que bares ou restaurantes em geral, né? Essa é a ideia do Pint of Science, que ele aconteça em bares ou restaurantes ou no ambiente o mais diversificado possível. O termo, né, o termo pint, ele faz referência a um copo de 473 ml. Então, não é um termo muito conhecido no Brasil, mas em outros países, principalmente lá na Inglaterra, onde o evento surgiu, se você for em algum bar ou um restaurante e pedir um pint, você vai receber um copo de cerveja de 473 ml. Né? Em alguns países essa medida muda, mas em geral é isso aí. Então, nada mais descontraído para uma roda de conversa do que um ambiente nesse sentido. Então, essa é a ideia do Pint of Science. Né? Esse ano, nós tínhamos fechado com 3 ambientes aqui de União da Vitória, na verdade, 2 em União da Vitória, 1 em Porto União, e seriam realizadas 2 palestras de temas bem diversificados, assim, em cada ambiente. 2 palestras por noite, né? Uma após a outra. A nossa pretensão é, em anos futuros aí, conseguir fazer 2 ambientes por noite e que o evento cresça cada vez mais, né? Que tenha uma adesão bacana da comunidade em geral, de todas as demais instituições,
inclusive tínhamos palestrantes de várias instituições aqui da cidade que se prontificaram a abordar suas pesquisas no evento. Porém, ele ainda não foi cancelado, né? Lá em abril, ainda antes de acontecer o evento do primeiro prazo, foi prorrogado, a organização nacional prorrogou o evento para o mês de setembro. Porém, isso ainda não é uma data concreta, né? Nós não temos certeza se poderemos sediar nesse período, justamente por causa das recomendações de distanciamento social. Isso aí, professor, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que esclareceu bastante dos seus projetos, foi uma fala bem detalhada, bem clara. Parabéns por todas as iniciativas e pelo belo trabalho que tem desempenhado na pesquisa e na extensão aqui do Instituto. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite para poder expor, né, as atividades que nós desenvolvemos, né? São muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia e é uma ótima forma de estar divulgando isso para a comunidade em geral. Obrigado.